De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura militar. Francisco Luna e Herbert Klein, 2014, destacam que o período entre a queda do Estado autoritário de Vargas e retorno à democracia foi marcado por debates sobre a industrialização, a integração da nova força de trabalho urbana e como resolver as crescentes tensões pela transição de sociedade rural para uma predominantemente urbana. Dominique Halbrit e Rainer Uerhan, 2020, analisam essa fase de transição sob a perspectiva da ciência política, focando a violência urbana e o crime, e destacam a presença da insegurança e do medo, além de questões como responsabilidade, capacidade de resposta, democratização e direitos humanos. Bom dia, sou Lívia, estudante de Políticas Públicas pela Federal do ABC. Eu gostaria de saber se você conhece o Memorial da Resistência de São Paulo, se você já ouviu algum tipo de informação, com qual frequência você vem para cá. Não, eu nunca ouvi, não frequento, não venho muito para esse lado. Trabalho na Zona Leste, eu venho para cá mais pelo tratamento que a minha mãe faz, né, no Hospital do Hospital São Paulo da Mulher. E aí a gente vem para cá dentro de 15 em 15 dias. Então, é só mesmo o trajeto de ir pro hospital e voltar. Então, a gente não para muito para ver essas coisas aqui em São Paulo, não. Sim, entendi, maravilha. Na verdade, é um local muito importante, ele conta fatos históricos, aí ele vai trazendo um pouco, né, o próprio nome vai dizendo um pouco da memória, né, e aí, assim, existem fatos que ocorreram desde a época da ditadura, né? E esses fatos são recontados, são trazidos, né, de forma muito ampla, né, para as pessoas conhecerem. Então, te convido, né, a conhecer esse local e agradeço muito, né, a oportunidade, né, de estar conosco, de poder ter disponibilidade de fazer a entrevista. Obrigada. Imagina, Deise. Eu agradeço. Sou Lívia, estudante do curso de Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. Hoje nós estamos com o senhor Hélio, né, 72 anos. O senhor já ouviu falar sobre o memorial que existe da Resistência aqui na Estação da Luz? Não tenho conhecimento. Né? Sim. Na verdade, ele conta, né, sobre alguns fatos desde o período da ditadura militar, né, que vai desde 1964 até 1985. E aí ele reconta, vai trazendo alguns fatos muito importantes, né, de toda a história do Brasil, né. A partir daí também a gente consegue, né, deixar algo muito transparente, essas memórias vivas, né, do que aconteceu e recontar, né, até os dias atuais. Sim. Convido o senhor tem interesse em conhecer em um outro momento? Sim, em um outro momento sim. Porém hoje não, que a gente está trabalhando. Maravilha, então muito obrigada, viu? A gente agradece a entrevista. Até a próxima. Meu nome é Eduara, estudante de Políticas Públicas da Federal do ABC. E eu queria saber um pouquinho da sua visão, como é que foi a ditadura militar nesse período? E qual foi o impacto disso nas nossas políticas públicas? A ditadura na época teve um certo desenvolvimento de uma forma, uma outra forma, foi bom, porque teve isso na época. E as coisas tinham mais lealdade, mais realidade. E aí você diz no sentido de quê? De segurança? Quase todos os sentidos. Tanto na segurança como na vida cotidiana, como na família e muitos outros. Você pode dar um exemplo no nosso cotidiano do que... Posso. Veja bem, a família, que é a base da sociedade hoje, daquela época, era uma realidade mais pura do que hoje. Hoje eu vejo a família distorcida. A influência de muita coisa que ocorre hoje. O que seria para você, só para finalizar, o pura, né? Família pura? Não é pura, não existe uma pureza na família, mas tem que existir um certo
de lealdade, pudor, respeito e tudo que diz a família. E aí, na mudança da nossa, eu acabei perguntando mais uma, né? Mas e daí na mudança das políticas para facilitar o nosso dia a dia, né? Que acabam, como é que você viu isso? Por exemplo, no sentido de saúde, educação, emprego, e projetos sociais? Veja bem, os projetos sociais, ele tem melhorado muito. A saúde também tem melhorado muito. Mas isso é consequência da evolução do mundo, evolução da tecnologia, da ciência. Isso evoluiu. Porque hoje nós não vivemos uma ciência, uma tecnologia que nós vivíamos 50 anos atrás. Entendeu? Legal, obrigada. Nada. Sua visão. Obrigada, viu? Okay. No contexto de muitas mudanças políticas, como resgatar a memória para a compreensão da história das repressões e das resistências políticas no Brasil, desde a ditadura civil-militar? Foi aí, onde antes funcionava o Departamento de Ordem Pública e Social, conhecido como DOPS, um dos símbolos da repressão, que nasceu o Museu Memorial da Resistência, em 2009. Nós estamos numa das células do Memorial da Resistência e nas paredes tem nomes de pessoas que estiveram aqui, que ficaram vários dias, tem pessoas que ficaram mais de um mês aqui dentro e tem registro de pessoas que morreram aqui dentro dessa célula. Tem várias anotações nas paredes sobre essas pessoas. Deixaram suas marcas aqui num período de luta e que as políticas públicas eram diferentes. O museu é mais do que um espaço de memória. É uma política pública de enfrentamento ao esquecimento. Um convite à reflexão sobre a importância do passado para proteger o futuro. Porque lembrar é resistir. E resistir é um ato político. Sou estudante, então, de políticas públicas da Federal da ABC. Gostaria de saber um pouquinho de você, o que você percebe de avanços, em questão de políticas públicas, a partir de toda essa história, que a gente vai percebendo aqui no Museu Memorial da Resistência, os avanços, retrocessos. Eu acredito que a gente vem vivendo no Brasil. Os últimos 20 anos foram cruciais para o desenvolvimento de estudos, de museus, de memoriais no campo da ditadura militar. Então, ainda na década de 90, era muito difícil falar desse tema, era um tema muito sensível, havia-se ainda muito medo da repressão. Então, nos anos 2000, isso avançou assim, exponencialmente, desde as pesquisas acadêmicas até a formação de centros de memória. O Memorial da Resistência acho que é um marco, porque é o primeiro museu criado dentro de um espaço de repressão, que aqui funcionou o DOPS, a delegacia que foi criada foi delegacia, foi departamento, foi superintendência, foi criado em 1924 e extinto só em 1983. Então ele atravessa as duas ditaduras. É um espaço muito simbólico em São Paulo. Ele foi musealizado, ele abre em 2009, inaugurado em 2009. Ele pertence à Secretaria de Estado da Cultura. Então é um equipamento público, gratuito, atende estudantes, de escola pública, escola privada principalmente. Então, acho que é um avanço tratar dessa memória sensível, que a gente tem no Brasil que não está superada. Principalmente como fonte, ouvindo aqueles que foram vitimados por esse regime, uma vez que os arquivos das Forças Armadas, por exemplo, eles não foram abertos até hoje. Então, o que a gente tem de fonte de pesquisa são os testemunhos e o acervo do DOPS que restou dele.
So, do you know about Resistance Museum, the history, and why it came into being? It's my first time in this museum. I come here with my university. It's my first time and estou gostando. I like the museum. Yeah. Can you please explain something about Resistance Museum and your field is geography, our field is public policy? Can you make a correlation about history, public policy, and geography? Okay. First, I come here with my university in a subject of education. Então, the objective is to trazer the students here in the future. My students, I am with teacher. My relationship with the ABC is, I love so much the history of ABC, the industrialization, the many things in this museum to resistance, because the sindicato, too many syndicatos is from ABC. So can you please explain us about the dictatorship period between 1964 to 1985? We have a whole map in here where we have different localities and the grave human rights violations in the region, which is described in the Brazilian state. So can you please explain this about the human rights violation during the dictatorship period? The dictatorship in Brazil is not so this view in the school is not so good. This ensino. I see this in the life, with the museums, Memorial da América Latina, Memorial da Repressão. Is too many museums do see this history, but it's not a thing that is common to see in the school. It's a subject a less deixado de lado. Então, it's not correct the ensino for the students in the school. It's a subject. The first subjects tirada when do not have time to learn, to teach. Yeah, very understandable. Thank you. Se a gente está discutindo política pública, a gente tem um marco que acho que é um avanço para isso, que é a Constituição de 88. E junto a pressão popular dos anos 80 é as décadas dos movimentos populares. Então a gente costuma dizer que assim, em São Paulo, nada foi de graça. Você tem luz na periferia, você tem ônibus, tem creche, tem escola. Foi através da luta desses movimentos. E aí tinha uma pauta que foi muito fortalecida na Constituinte, que nos anos 90 foi desenvolvida, principalmente eu diria São Paulo. Não sei dizer no entorno, mas São Paulo tinha muita força, que eram os conselhos que acompanhavam as políticas. Então, os conselhos de saúde, os conselhos de cultura. Se eu não me engano, o Conselho Tutelar é formado nesse período. Vai pensar, então, como que a sociedade civil acompanha o desenvolvimento. Então, é um lugar junto à administração de diálogo. Acho que isso é fundamental, infelizmente. Eles vêm se enfraquecendo, mas é fundamental que eles funcionem. Que aí a participação civil dentro da sociedade civil, dentro daquilo que é público. Obrigada. A Constituição de 1988 consolidou o federalismo no Brasil, estabelecendo a divisão de responsabilidades entre União, Estados e municípios para garantir políticas públicas. Os Estados Unidos foi a primeira experiência de federalismo da história moderna. A maioria dos entrevistados desconhecia o museu e muitos preferiram se calar ou recusaram a entrevista. O conteúdo do museu é em português do Brasil, sem traduções para outros idiomas. E os recursos para pessoas com deficiência ainda são mínimos. A memória precisa ser acessível. A democracia, inclusiva, todos precisam conhecer seus direitos.
Trabalho acadêmico interdisciplinar apresentado à Universidade Federal do ABC, UFABC, como exigência parcial de aprovação na disciplina Políticas Públicas no Brasil, PPU 403, ministrada pela professora doutora Luciana Pereira, em 2025.